Deixa eu só começar a gravar aqui. Olha lá, tá gravando. Então, pessoal, eu estou falando aqui para vocês, nesse vídeo, do hiperboloide de uma folha. Como que é a equação dele? A equação dele é igual à equação do elipsoide, porém com um sinal de menos. Se você colocar o sinal de menos no termo que tem o z, aí o hiperboloide fica de pé, digamos assim, ele fica em volta do eixo z. Fica em volta, o eixo z ficou lá no meio dele. Esse eixo azul aqui é o eixo z. Ficou lá no meio. Agora, se eu colocar o menos no outro termo, quer ver? Ele tem uma figura aqui bem interessante aqui no livro. Se eu colocar o sinal de menos, aqui, ó, eu coloco o sinal de menos no y, posso colocar o sinal de menos no x. Aí o que vai acontecer com ele? Se eu colocar o sinal de menos no termo que tem o y, aí ele fica deitado em volta do y. Se eu colocar o sinal de menos no termo do x, aí ele vai ficar deitado em volta do eixo x. Aonde eu colocar o sinal de menos, ele fica em volta daquele eixo, tá certo? Essa que é a ideia do hiperboloide de uma folha, tá certo? Vamos ver se o pessoal está entendendo. Vocês estão entendendo tudo que eu estou explicando aqui? Gabriel Alves, você entendeu ali a questão do hiperboloide? Agora, como que eu faço as interseções? Bom, aí você tem que ir para a equação. Por exemplo, ali, ó, deixa eu ver, no livro acho que já ficou bem explicado ali, ó. Se eu pegar aquele hiperboloide que tem o menos no z, o menos no z, cadê ele? Olha lá, menos no z, e eu corto ele com um plano z igual a k, na figura, você já viu que os planos z igual a k são esses planos horizontais, vai dar sempre elipse. Então, como é que você vê isso na equação? Você troca aqui o z por k, joga para o lado direito, fica sempre positivo, divide, dá para qualquer k uma elipse. Com essa equação, z igual a k. Agora, professor, beleza. E se for um plano que nem o Gabriel tinha falado, x igual a k? Aqui, no caso, ele fez y igual a k. Né? Isso aqui é só um caso particular. Olha lá. Em particular, se z for igual a zero, você pega uma elipse bem em cima do plano xy, que tem essa equação mais simplificada. Né? O z igual a zero significa k igual a zero. Então, se k for zero, zero ao quadrado sobre zero esse termo aqui, zero esse termo aqui, fica a ao quadrado vezes 1, que é a ao quadrado, b quadrado vezes 1, que é b quadrado, igual a 1, fica a equação mais simples aqui de elipse, no caso do z igual a zero. Mas para plano z igual a k, você vê na conta e vê na figura também que vai ser sempre uma elipse, tá certo? Então, a interseção. Agora, e por um plano y igual a k? No caso do x igual a k, a gente viu que a hipérbole... Claro, hipérbole é esses dois que eu coloquei aqui. Espera que tem uma pegadinha aqui, que é a seguinte, ó. Deixa eu tirar esses planos aqui z para despoluir a figura. Olha lá. Deixa eu despoluir aqui um pouco. Olha lá. Não, esse aqui não. Esse aqui pode continuar. Aqui. Não, esse aqui também pode. É aquele negócio ali que eu queria tirar. Olha lá. Aqui. Olha só, olha a situação aqui. Esse aqui são planos x igual a 0, x igual a 2, né? X igual a 1, x igual a 0, x igual a 1. Eles deram hipérbole, como vocês podem ver aí. Mas e se eu trouxer mais para cá? Se eu escrever x igual a 2, por exemplo. X igual a 2. Ah, continuou dando uma hipérbole. Dá para ver ali na figura, professor. Ainda é uma hipérbole. Tá? Beleza, estou vendo ali que vai dar hipérbole a interseção. Tá, tudo bem. X igual a 3, então. Então, vamos alterar aqui para x igual a 3. X igual a 3. Olha lá. Agora, você percebeu que está dando hipérbole, porém, olha só, interseção do plano x igual a 3 com a hiperboloide. Está dando uma hipérbole ainda? Tá, só que é uma hipérbole boca para cima, boca para baixo. Essas hipérboles que estavam aparecendo antes aqui, é boca para um lado, boca para o outro. Digamos assim, eram hipérboles que têm o eixo dos focos na horizontal, de repente passou por uma hipérbole que tem o eixo dos focos na vertical, sofreu uma rotação de 90 graus aqui. Por que isso acontece? Porque tem um ponto de estrangulação ali, ó. Olha ali o ponto ali. Tá certo? Não sei se a palavra certa é essa que eu usei, eu inventei essa palavra agora. Tem um ponto de transição, vamos dizer assim. O ponto de transição, tá vendo ele ali, ó? Esse ponto aqui, qualquer plano x igual a menor do que ele,
vai dar hipérbole desse jeito. Boca para um lado, boca para o outro. Qualquer plano que eu pegar com x maior do que esse ponto, vai dar hipérbole boca para cima, boca para baixo. Vocês estão entendendo como é que funciona? É isso aqui, tá certo? Professor, e se eu pegar x exatamente nele? Deixa eu mudar essa equação aqui, que ele ficou um ponto muito que... Olha lá, 7, essa ideia de colocar 7. Em vez de botar 7, eu vou botar 9, porque daí 9 significa 3 ao quadrado. Então significa que o ponto é 3. Enter. Olha lá. Agora, automaticamente, esse plano aqui, que já x igual a 3, ficou bem no ponto que eu queria. Olha o que aconteceu com a interseção agora. Duas retas fazendo um x, duas retas se cruzando. Vocês estão vendo, turma? Eu não sei se vocês estão prestando atenção nisso. Espero que vocês estejam prestando atenção. Eu vou botar mais um plano aqui. Eu vou tirar esse x igual a 0 para despoluir um pouco. Tira o x igual a 0. Deixa só o x igual a 1, para vocês verem que é uma hipérbole para um lado e para o outro. X igual a 3, bem no ponto de transição. Duas retas fazendo um x. E x igual a 4, que já é aqui para frente dele. O que acontece no x igual a 4? Vamos botar aqui. X igual a 4. Enter. Olha lá. Qual que foi a interseção do plano x igual a 4 com o hiperboloide? Hipérbole com boca para cima e boca para baixo. Isso aqui é para mostrar para vocês, na figura, o que está acontecendo com o hiperboloide. No sentido do z igual a k, que era aqueles planos horizontais, é sempre elipse. Olha lá, você até vê esse planinho aqui no horizontal formando a elipse aqui embaixo. Aqui é sempre elipse. Quando for x igual a k ou y igual a k, como está fazendo o livro lá, aí vai ser hipérbole numa orientação ou hipérbole na outra orientação. Certo? E qual que é o ponto onde muda a hipérbole de uma orientação para outra? É bem esse ponto aqui que equivale ao denominador. O denominador é 9, 9 é 3 ao quadrado. Então esse ponto aqui é 3. Tá certo? Vai valer a mesma coisa para o y? Vai. Só que no y eu botei 3 no denominador. Seria raiz de 3. Deixa eu mudar aqui para um outro número. Vamos botar, por exemplo, 25. 25, enter. Então seria y igual a 5. Olha lá, no y igual a 5, vai dar duas retas. Quer ver? Cadê aqui o y? Aqui, ó, do lado de cá. Olha lá. Ó. Y igual a 5. Se eu colocar aqui y igual a 5, olha o que vai acontecer. Y igual a 5. Enter. Ah, não, é pro lado de lá. Aqui é negativo. Aqui está muito pequeno o número, eu não consigo ver. Vamos ver ali, ó. Y igual a 5. Olha lá, duas, tá vendo as duas retas ali? Formou duas retas. Aqui eu não chamei a interseção aqui, ó. Y igual a 5, hiperboloide. Olha lá, duas retas fazendo um x. Se eu colocar y menor que 5, por exemplo, colocar 4. Vamos mudar aqui de 5 para 4. 4. Já vai ficar hipérbole numa orientação. Olha lá, ó. Olha lá, apareceu a hipérbolezinha lá. Boca para a direita, boca para a esquerda. Se eu chamar y igual a 6, já vai ficar hipérbole boca para cima, boca para baixo. Olha lá, 6. Enter. Olha lá, tá lá. Hipérbole boca para cima, boca para baixo. Então você está vendo no eixo y acontecer a mesma coisa que estava acontecendo ali no eixo x. Tá certo? Deixa eu voltar aqui que esse hiperboloide com 25 ficou muito... Deixa eu colocar 16, acho que fica melhor. 16. Enter. Lá ficou um pouquinho melhor. Cancelar. Tá? Vocês estão vendo a situação? Então, quer dizer, como é que eu vejo isso nas contas? Vamos ver como é que o livro faz. Y igual a K. Agora, em vez de colocar o K aqui no Z, você coloca o K no Y. Joga para o lado de lá. Agora tem menos aqui, que era o menos do menos Z. E quando você jogou esse mais para lá, ficou menos também. Deixa eu ver se caiu a live, se o pessoal está aí. Vocês estão acompanhando a live ou caiu? Eu estou vendo um monte de WhatsApp chegar aqui. Será que caiu? Não, o pessoal está aí. O pessoal está aí. Não, então tá beleza. A live está indo para frente ainda. Então, olha só. Y igual a K, coloca K no lugar de Y, manda para o lado direito, ficou menos aqui, menos aqui. Aí você tem que analisar. Lembra como eu fiz no elipsoide? Primeiro ponto. Para cá, entre menos B e B. Ele falou B e B porque o K está em cima do B, olha lá. Para cá, entre B e B, isso aqui fica menor do que 1. Então, isso aqui fica positivo. Então, é hipérbole. Vai ser hipérbole agora, porque é menos aqui. Você não vai dizer que é elipse agora. Você vai dizer que é hipérbole. Então, uma hipérbole. Agora, se K for igual a mais ou menos B, aí aqui fica igual a 1, e isso aqui, 1 menos 1 dá 0.
Aí, o que é x ao quadrado menos z ao quadrado igual a zero? Você não vai dizer mais que é só um ponto, que nem no caso do elipsoide, porque agora é menos aqui. Você vai dizer que são duas retas fazendo um x, tá certo? Ah, duvido. Abre o GeoGebra. Se você duvida, olha só. Eu já vou mostrar um negócio aqui para vocês. Olha só que interessante isso aqui, ó. Eu vou abrir o GeoGebra e vou digitar a equação para vocês. Y ao quadrado, x ao quadrado igual a y ao quadrado. Para vocês verem o que acontece. Que é justamente o que está acontecendo aqui, ó. Se K for igual, cadê o livro que eu estava mostrando para vocês? Aqui, ó, que ele estava falando. Se você, eu falei primeiro aqui do primeiro caso, pulei para o último, depois eu falo esse do meio aqui. Se K igual a mais ou menos B, se eu colocar ou mais B ou menos B aqui no lugar do K, aqui dá 1. 1 menos 1 é 0. Então vai ficar x ao quadrado menos z ao quadrado igual a 0. Aí o cara não sabe o que fazer com isso. Mas eu já vou te mostrar. Porque, hoje o GeoGebra não quer abrir de jeito nenhum. Então não vai dar para eu te mostrar não, turma. Tá? Porque ele não está aceitando aqui abrir. Aí, ó, ele fica travado. O GeoGebra tem que fazer que nem o Arthur falou. Tem que ir na... Olha lá, tem que ir no gerenciador de tarefas e cortar fora a GeoGebra. Só porque o GeoGebra não está abrindo, não está funcionando hoje. Tá? Mas aí também não abre o gerenciador de tarefas, aí corta a live, entendeu? Olha lá, abriu o gerenciador de tarefas. Olha lá, aí abriu o GeoGebra. Ah, ficou esperto, ele viu que eu ia cancelar ele. Olha lá, agora deu pau no gerenciador de tarefas. Você vê que eu estou numa situação bem precária aqui. Não, mas é tudo bem, já que ele abriu, eu não vou nem cancelar. Então, fechei ali, né? Olha lá, sumiu. O que eu ia fazer para vocês aqui no GeoGebra é o seguinte, ó, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar aí, que está meio lentão, talvez esteja afetando a live. O que eu ia mostrar para vocês é o seguinte, ó, se eu chegar aqui e digitar uma equação desse tipo, só que aqui está escrito com Z, né? Aqui está escrito com Z. E aí eu não vou colocar Z aqui, porque no GeoGebra tem só X e Y, tá? Então, vou colocar apenas com X e Y aqui. Mas se eu digitar x ao quadrado igual, x ao quadrado igual a x ao quadrado igual a y ao quadrado, olha lá o que aconteceu. Isso que eu queria mostrar para vocês. X ao quadrado igual a y ao quadrado são duas retas fazendo um x. Ele até fatorou ali, para o cara ver por que são duas retas fazendo um x. Porque, eu posso até mostrar na lousa aqui para vocês, ó. Pelo seguinte, x ao quadrado, olha só, x ao quadrado igual a y ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado menos y ao quadrado igual a zero, que é a mesma coisa que x mais y vezes x mais y vezes x menos y igual a zero. E isso aqui é tipo A vezes B igual a zero. Então, ou A é zero ou B é zero, certo? Então, quer dizer, isso aqui implica que você tem o x mais y igual a zero, x mais y igual a zero, e isso aqui é equivalente a dizer que y igual a menos x. O que é o y igual a menos x? O y igual a menos x é essa reta aqui, ó, descendente, tá? Decrescente. Ou então, você tem esse aqui igual a zero, x menos y igual a zero. Isso aqui equivale a você dizer que y igual a x. O que é y igual a x? É essa reta crescente aqui. Então, essa continha aqui mostra para vocês que quando eu fico com x, uma variável ao quadrado igual a outra ao quadrado, o resultado são duas retas fazendo um x, que nem apareceu aqui. Por isso que eu te digo que, voltando aqui no nosso caso das quádricas, quando o cara coloca k igual a mais ou menos b, ou seja, quando o plano y igual a k está bem naquele ponto de transição que eu falei, aqui vai dar zero, porque k igual a mais ou menos b faz isso aqui dá 1, 1 menos 1 dá zero. X ao quadrado menos e ao quadrado igual a zero, você passa o menos e ao quadrado para o outro lado, fica x ao quadrado igual a z quadrado. Aí cai nessa questão das duas retas fazendo um x, que você vê claramente na figura. Tá? Deixa eu voltar lá no hiperboloide, olha lá. Ó. Se eu pegar, deixa eu tirar aqui esse monte de coisa poluída. Deixa eu ver se eu consigo dar uma diminuída aqui. Olha lá.
Isso, melhorou aqui. Deixa eu mostrar aqui para o cara na figura como é que acontece. Olha lá. O Y é o verde, tá? Eu coloquei embaixo do Y, eu coloquei 16. Então significa que o B é 4. Então vamos pegar um plano Y igual a 4. Y igual a 4. Enter. Olha lá. Aí eu peço a interseção entre o plano Y igual a 4 e o hiperboloide. Tá lá, duas retas fazendo um X. Duas retas fazendo um X. Duas retas concorrentes, tá? Ah, por que isso? Já mostrei aqui. Na figura do GeoGebra, já mostrei na conta aqui. Né? Por que deu duas retas concorrentes? Porque na hora que eu substituir na equação y igual a 4, olha lá a equação dele. Você colocou y igual a 4, quanto que é 4 ao quadrado? 16. 16 por 16, 1. Esse 1 do lado de cá corta o outro 1. Você fica com x ao quadrado menos z ao quadrado igual a 0. X ao quadrado igual a z quadrado. X ao quadrado igual a z quadrado, o efeito vai ser duas retas fazendo um x. Aí se eu pegar um plano para um número menor do que 4, então seria o caso y igual a 2, por exemplo. Y igual a 2, olha lá, já vai dar hipérbole. Y igual a 2 dá hipérbole, olha lá, interseção do plano com o hiperboloide. Olha lá, deu uma hipérbole. Só que deu uma hipérbole numa certa orientação. Boca para a esquerda, boca para a direita. Se você porque eu peguei 2, que é menor que 4. Se eu pegar 5, por exemplo, que é maior que 4, y igual a 5. Enter. Olha lá, já ficou a hipérbole. Y igual a 5. Né? Já ficou a hipérbole com outra orientação. Olha lá. Com y igual a 4, a hipérbole fica boca para a esquerda, boca para a direita. Com y menor que 4, y igual a 2. Com y igual a 4, fica duas retas fazendo um x. Com y igual a 5, que é maior do que 4, ficou uma hipérbole para cima, outra hipérbole para baixo. Professor, já entendi na figura. Como é que eu vejo isso na conta? Na conta, você vai ver da seguinte forma. Deixa eu apagar essa lousa aqui de rascunho. E deixa eu voltar para a nossa lousa que eu estava escrevendo aqui. Essa. Isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que você vê isso na conta. Então, vamos pegar exatamente esse hiperboloide que eu deixei ali no GeoGebra, que é um hiperboloide de uma folha, tá? Hiperboloide de uma folha. De uma folha. Aqui. O hiperboloide de uma folha, aquela equação que eu deixei no GeoGebra. Então, ficou x ao quadrado sobre, eu nem me lembro mais que número que eu tinha colocado, deixa eu ver aqui, 9, 16 e 4. X ao quadrado sobre 9, que é 3 ao quadrado, mais y ao quadrado sobre 16, que é 4 ao quadrado, menos z ao quadrado sobre 4, que é 2 ao quadrado. Beleza. Igual a 1. Hiperboloide de uma folha, como ele tem o menos no z, então ele vai estar envolvendo aqui o eixo Z. Tem um eixo Z aqui, né? Só fazer a figura aqui para os alunos verem, né? Aí o eixo Z vai lá por dentro, sai aqui, tá? Então esse aqui é o eixo Z. Por que ele ficou assim em volta do eixo Z e não em volta do eixo X e do eixo Y? Porque ele tem o menos no Z. Se o menos estivesse aqui no Y, ele já estaria deitado aqui em volta do Y. Se o menos estivesse no X, ele estaria deitado. Vocês entenderam isso aqui, né? Aí o cara quer ver as interseções com o plano da forma Y igual a K. Então o cara quer analisar o seguinte: o que acontece quando eu fizer a interseção dele com o plano da forma Y igual a K? Substitui o K ali. Então vai ficar x ao quadrado sobre 9 menos z ao quadrado sobre 4. E aí, com o K aqui no lugar do Y, manda para o lado de lá, 1 menos K ao quadrado sobre 16. Então, o que você percebe? De cara, você percebe, se a gente fosse dividir em 3 casos, de cara você já perceberia o seguinte aqui, ó. Se eu pegar, vou até fazer em vermelho, eu vou pegar o primeiro caso, K igual a mais ou menos 4, que é aquele que dá duas retas. Se K for igual a mais ou menos 4, isso implica que isso aqui é 1. Então, 1 menos K ao quadrado sobre 16 vai dar igual
a 1 menos 1, que vai dar igual a zero. Isso implica que a sua equação vai ficar x ao quadrado sobre 9 menos z ao quadrado sobre 4 igual a zero, ou seja, igual a z ao quadrado sobre 4. E aí a interseção do plano com o hiperboloide vai dar duas retas concorrentes. Duas retas concorrentes, que eu já mostrei lá na figura, é as retas fazendo um X. Turma, vocês estão acompanhando e entenderam tudo que eu falei até aqui? Vitória e Cassati, você está entendendo o que eu estou explicando? Rafael Aquino, Urso Polar, Arthur, Vitória também está entendendo, olha lá. Então, primeiro tópico vocês entenderam. Segundo tópico, próxima possibilidade. O K entre 4 e menos 4. Menos 4 menor que K, menor que mais 4. Nesse caso, isso aqui vai ficar menor do que 1. K ao quadrado sobre 16 é menor do que 1, o que implica que 1 menos K ao quadrado sobre 16 é maior que 0. Que vai ficar igual, até para facilitar, eu vou botar igual a D, que nem eu fiz no outro, igual a um D, que é maior que 0. Divide, então, por D dos dois lados. Você vai ficar com x ao quadrado sobre 4, menos y ao quadrado sobre 4D, menos y ao quadrado sobre 16D, igual a 1. Hipérbole. Hipérbole. Só que é uma hipérbole numa certa orientação. Porque se por acaso o K for... Agora vamos pegar o terceiro tópico. O K for maior do que 4 ou menor do que menos 4, que é a última das três possibilidades que faltam, aí nesse caso, o K ao quadrado sobre 16 vai ficar maior do que 1. O que vai implicar que 1 menos K ao quadrado sobre 16 fica menor do que 0. No caso, se aqui fosse sinal de mais, você estaria lascado, daria conjunto vazio, porque ia ficar uma coisa positiva igual uma coisa negativa. Conjunto vazio, que é o elipsoide. Mas como aqui é um sinal de menos, já não vai mais dar conjunto vazio. O que vai acontecer é o seguinte, você vai ficar com x... Deixa eu melhorar aqui. Isso aqui é igual a um D, que é menor que 0. Então vai ficar, divide pelo D, só que D é negativo. D é negativo. Então, a hora que você dividir por D, vai ficar um número negativo aqui embaixo. Então, o que você faz? Você faz o seguinte, ó. X ao quadrado dividido por 4D, observa que isso aqui é um número negativo, menos y ao quadrado dividido por 16D, igual a 1. Aqui está negativo, aqui está negativo. Então, isso equivale a eu escrever o seguinte, ó. Fica menos x ao quadrado sobre 4 vezes módulo de D. Porque a hora que eu passei o módulo, sumiu o negativo do D. D era negativo. Então, eu compenso colocando um menos aqui. Aí faz a mesma coisa no outro. Menos y ao quadrado sobre 16 vezes módulo de D. Agora voltou a ficar positivo aqui. Professor, mas o D era negativo, você me deu um módulo. Então, põe um menos para compensar. Mas já tinha um menos. Menos com menos dá mais. Então, o que aconteceu? Você percebe que é uma hipérbole também. Hipérbole. Assim como aqui hipérbole também, só que aqui era, deixa eu colocar em preto para chamar atenção, aqui era mais, menos. Então, é uma hipérbole, digamos assim. Aqui já ficou menos, mais. Mais, menos, menos, mais. Então, é uma hipérbole assim. Vocês entenderam essa explicação que eu fiz, sim ou não? Vocês entenderam isso, vocês entenderam tudo. Não tem mais nada para entender. Ok? Ninguém quer falar nada. Mas o pessoal está entendendo. O pessoal está entendendo. Não, calma aí, bicho. Eu falei que você estava puto. Vocês entenderam, bicho, a explicação? Pô, vou ter que comer um pedaço de pão aqui. Falando que o cara tá puto ali. Deixa eu vazar fora aqui antes que eu tome uma porrada. Então, olha só. Pessoal, hiperboloide de uma folha. Vocês entenderam, tá? Ó. Entendemos, ok. Eu vou, hoje, já são 11h30, eu queria falar também do hiperboloide de duas folhas e dos dois paraboloides, só que vai ficar muito tarde se eu for falar isso aí hoje, tá?
Então, eu prefiro falar num próximo encontro com vocês, para fechar a matéria. Aí você vai falar para mim o seguinte, professor, você já tinha marcado um próximo encontro com a gente para sexta-feira. Sim, eu tinha.